Olá, sou Hugo Mizukami e eu ajudo pessoas a lidarem com seus sofrimentos emocionais e hoje vamos refletir sobre como lidar com o tédio. E a minha sugestão é que você assista até o final, pois das várias experiências, ideias e estudos, pode ser que algo faça sentido para você e você possa colocar na prática, no seu dia a dia. Lembrando que todas as segundas-feiras, às 19 horas e 19 minutos, eu transmito lives simultaneamente via YouTube, Facebook e Instagram. E a cada dia com um novo conteúdo e espero te ver nessas lives. Ângela Souza, boa noite, Ângela. Sueli Seracinski, boa noite. Oi, boa noite, mãe. Maria Cristina Lourenço também. Boa noite. Então, boa noite a vocês. Sejam todas bem-vindas. Sejam todos bem-vindos. Bom, então o tema de hoje é como lidar com o tédio. E nós estamos acostumados a pedir coisas, seja para Deus, seja para o universo, e ficamos esperando ser atendidos. E quando nós queremos impor os nossos desejos acima de qualquer coisa, nós nos transformamos em pedintes inveterados, onde ficamos pedindo que os nossos desejos sejam sempre atendidos. E acontece de nos ser dada a experiência que nós estamos pedindo. Então, uma vez eu assisti uma palestra onde foi comentado sobre uma experiência real de uma pessoa que vivia dizendo: quero ganhar dinheiro sem ter que trabalhar. Anos depois, essa pessoa sofreu um acidente, ficou paraplégica e presa numa cama, mas recebendo um valor mensal, ou salário, ou uma pensão mensalmente. E o desejo dela foi atendido, que era ganhar dinheiro sem ter que trabalhar. Então nós temos que tomar muito cuidado com o que nós estamos pedindo e de que forma que nós estamos pedindo. Mas se mesmo recebendo o que nós estamos pedindo, por que nós ficamos entediados? É porque nós nos desviamos da rota, perdemos a sincronicidade com o universo, ou perdemos a sintonia com o mundo à nossa volta. E isso vai dar origem a dores, sofrimentos que achamos que não tem fim ou que não tem solução. E aí chegamos ao tédio, porque as coisas não mudam. Então, o que é o tédio? Eu busquei essas definições na internet, nos dicionários também, e encontrei a definição de tédio. Tédio é o estado de falta de estímulo, normalmente proveniente de uma ação ou um estado repetitivo, de algo que fica sempre repetindo. E quando nós ficamos em um ambiente onde temos sempre as mesmas coisas repetindo, nós nos entediamos. Então nós ficamos entediados por falta de coisas interessantes para fazer, para ouvir, para assistir e etc. E às vezes estamos conscientes que estamos perdendo tempo, mas nós paramos por aí e ficamos esperando algo diferente acontecer. Só que aí o tempo começa a passar mais devagar, nós podemos ter um sentimento de frustração, de infelicidade, de insatisfação e ficamos sem estímulo, sem motivação para fazer algo e sentimos também um vazio interior. Ficamos em um estado de falta do que fazer. Roaciute, boa noite. E aqui temos também Elza Dias Nombuchi, que também disse boa noite. Abriu o celular e era 19h19. Muito bem, Elza. Sejam bem-vindas. A Alderísia também entrou, disse boa noite. Boa noite, Alderísia. Então sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos. Então eu falei que no estado de tédio nós ficamos com aquela sensação de falta do que fazer. Mas essa falta do que fazer é algo real? Se nós pararmos para perceber,
Em qualquer lugar onde nós estivermos, sempre haverá algum trabalho à nossa espera. E tem uma frase que diz que o tédio é a incompreensão dos nossos deveres. Então sempre há algo a fazer e nós estamos postergando as nossas ações, estamos postergando os nossos deveres. Então o tédio é a incompreensão dos nossos deveres. Mas se nós continuarmos com o mesmo pensamento, com essa fixação mental, fazendo as mesmas coisas, a tendência é nós continuarmos no mesmo lugar. Ou seja, nós ficamos rodando em círculos. Mas se fizermos alguma mudança a caminho do bem, é provável que algumas ocorrências se repitam, mas estaremos em um patamar de consciência acima. Então aquele círculo deixa de ser círculo e ele se transforma em espiral, porque estamos nos elevando em consciência. Então, ao invés de ficarmos em círculo, nós nos movemos em espiral. Então vamos crescendo com a situação. Poderemos até ver as coisas se repetirem através de um outro ponto de vista, sob um outro nível de consciência. Então, quando nós fazemos uma mudança para o bem, nós mudamos de patamar e aí podemos até ver aquela mesma situação de novo, mas com um outro ponto de vista. Então, quando nós começamos a ter pensamentos fixos em algo, devemos notar que essa é uma indicação de alarme. Então, quando o nosso pensamento fica fixo várias vezes, por vários momentos, é importante a gente perceber que isso é um alarme. Que se esse alarme for desprezado, poderá causar um turvamento nas nossas ideias. Podemos passar a ter pensamentos distorcidos sobre as coisas. Então, por exemplo, quando nós mantemos a nossa mente muito tempo em pensamentos de ódio, de vingança, de maledicência, nós estamos contaminando a nossa mente e faz com que essa energia negativa seja distribuída pelo nosso corpo físico. E além disso, essa energia ela é potencializada pelas outras energias negativas que nós atraímos. Então tem aquela frase que diz que energia negativa atrai energia negativa, e energia positiva atrai energia positiva. Então, se estivermos com pensamentos negativos, vamos atrair energias de mesmo teor. E tudo isso pode provocar desarmonia nos órgãos do nosso corpo físico. Só que nós podemos mudar o pensamento, tendo a consciência que o uso dessa mesma energia e o uso do tempo gasto para esses pensamentos fixos poderiam ser utilizados na direção do bem. Então, quando nós ficamos com um pensamento fixo em alguma coisa, nós estamos gastando tempo e gastando energia naquela coisa, que poderia ser utilizadas para o bem, para fazer algo em favor ao próximo, que nós estaríamos utilizando o mesmo tempo e as mesmas energias também. Então, se nós estamos entediados, há uma necessidade de nós reprogramarmos a nossa mente. E geralmente a mente entediada provém de hábitos mantidos por muito tempo. São chamados de viciações mentais que foram sustentadas a longo prazo. E nós nos acomodamos psiquicamente a acontecimentos e a atitudes, movidos pelos nossos interesses imediatistas que nos levam ao automatismo. Mas se a nossa mente ou a nossa consciência estiver entorpecida ou mal desenvolvida, nós não vamos conseguir nem visualizar qual a finalidade da vida. E nós nos adaptamos ao habitual. E isso faz com que nós passemos a ter ações automáticas diariamente. Só que quando nós conseguimos reorganizar os nossos pensamentos, preparamos a nossa mente
e as coisas à nossa volta se sintonizam com essa frequência e essa nova forma de pensar. Então, quando nós adquirimos um conhecimento útil, ela nos permite buscar novas formas de pensar e novas formas de agir. Então, se nós utilizamos do entretenimento o tempo todo, fará apenas com que nós fiquemos no mesmo lugar. Não tem nada de errado com o entretenimento. O entretenimento é necessário na nossa vida também, mas não de forma exagerada. Nós precisamos também reservar um tempo para o campo do estudo também. Então, conforme nós vamos ampliando o nosso campo mental, mais fáceis se tornam as novas conquistas mentais, que fortalecem a memória, nos libertando também daquelas cargas negativas. Então, conforme nós vamos praticando essa ampliação no nosso campo mental, nós vamos exercitando a nossa mente. E uma vez que nós exercitamos a nossa mente, nós adquirimos novas capacidades e não conseguimos mais, às vezes, retornar naquela situação anterior que nós tínhamos, porque o nosso nível de consciência aumentou. Nós podemos fazer uma comparação com relação à nossa infância. Na nossa infância tinha coisas que nos atraíam, que hoje na vida adulta não nos atrai mais, porque adquirimos um outro nível de consciência. Se em algum momento nós começarmos a nos autodepreciar, nós tendemos a nossa própria infelicidade, chegando até a prejudicar o nosso relacionamento com as outras pessoas. E quando nos subestimamos e supervalorizamos os outros, fazemos comparações de forma inadequada. E é comum fazermos comparações de forma inadequada, porque cada um de nós tem uma experiência de vida diferente do outro. Então não é possível nós compararmos os outros conosco, porque nós temos experiências diferentes, temos culturas diferentes, temos um passado diferente um do outro. Então fica complicado fazer comparações. Então, cada um de nós possui capacidades e potencialidades diferentes uns dos outros. Mas se nós não percebemos isso, nós distorcemos a realidade e utilizamos critérios de avaliação sem parâmetros adequados. E quando isso ocorre, o pensamento que pode vir é de nós querermos sair para viajar, mudar de trabalho, mudar a situação conjugal, variar os relacionamentos sociais. Só que o problema não está nos outros, mas sim em nós mesmos, e estão bem enraizados em nós mesmos. E pode acontecer de nós passarmos a ter autopiedade ou autopunição, começando a ver o mundo e as pessoas de forma alterada, com uma lente defeituosa. E mesmo que nós mudemos de ambiente, seja pela viagem, pelo trabalho ou pelos relacionamentos sociais, tentando fugir daquele modo de viver, nós levamos as nossas sombras conosco, aonde nós formos. E depois de nós nos acostumarmos com as novidades, logo reencontramos os ambientes e situações similares às situações anteriores que nós vivíamos. Então, enquanto nós não tivermos coragem para acolher as nossas sombras e querermos mudar a situação, as mudanças externas que fizermos não mudarão o nosso estado interior. E para mudar a situação, há a necessidade de desenvolvermos a nossa vontade de querer mudar. Mas é um querer associado à nossa mudança com ações no bem. E não simplesmente um querer esperando que as coisas mudem à nossa volta. Se tentamos também fazer alguma mudança com ações no mal, nós vamos nos desviar do caminho e aumentaremos ainda mais a carga negativa, aumentando o nosso sofrimento. Então, quando nós começamos a fazer mudanças, nós descobrimos que todos nós somos diferentes uns dos outros, mas com desafios parecidos. Desafios parecidos, mas não iguais. E vemos que nós não somos
os únicos que estamos passando por aquele tipo de sofrimento, ou passando por aquele mesmo tipo de experiência na vida. Vemos que outras pessoas estão passando por situações similares também. E conforme nós vamos percebendo isso, aos poucos vão aparecendo os estímulos para nós seguirmos adiante. E começamos a ter maior disposição para não cedermos àquelas tentações de acomodação que nós estávamos antes. Porque começamos a ter mais lucidez mental a cada nova conquista, aumentando também a nossa esperança. Então, aqueles obstáculos que pareciam intransponíveis, agora são contornáveis, e assim nós adquirimos novos valores. E começa a desaparecer aquele sentimento de vitimização que nos deixava paralisados no estado de tédio. Então, conforme nós vamos adquirindo novos valores e conquistas espirituais, nós vamos aumentando o nosso nível de tolerância com relação às ocorrências e começamos a nos respeitar mais, por nos conhecer melhor, porque nós passamos a conhecer os nossos limites e as nossas potencialidades. O contrário disso, que é a insatisfação, ela ocorre devido à nossa ignorância, do desconhecimento de nós mesmos, das nossas próprias sombras. E também desconhecemos as inúmeras potencialidades que nós possuímos. E essa insatisfação pode nos levar à desmotivação, nos levando ao tédio. E para nós reprogramarmos a nossa mente, é necessário começar a adicionar no nosso subconsciente, o quanto for possível, forças positivas, conteúdos edificantes no nosso subconsciente. Porque o que nós depositarmos no nosso subconsciente é o que nós iremos resgatar depois quando nós precisarmos. Porque se nós enchermos o nosso subconsciente de coisas negativas, quando nós formos resgatar alguma coisa do subconsciente, só vai sair coisas negativas. Então, por isso que é importante nós depositarmos cada vez mais conteúdos edificantes, conteúdos positivos no nosso subconsciente, para quando nós formos resgatar algo do subconsciente, saia algo positivo. Então, quanto mais nós enriquecermos o nosso subconsciente com valores positivos, começaremos a ter também novos critérios de avaliação e também de compreensão, retirando das experiências o que for positivo. E aí nós vamos diluindo aqueles efeitos que nos perturbam, vamos eliminando aqueles efeitos que são perturbadores, retirando apenas os conteúdos positivos de cada experiência. E a nossa mente, que não está mais acostumada a novos compromissos, pode até reavivar aquelas fixações mentais anteriores. Mas como a nossa mente se abriu para novos aprendizados, a maneira de nós encararmos as fixações mentais anteriores muda também. E a insatisfação, que é parente do tédio, com esse novo campo mental, não encontra mais lugar para permanecer e começa a desaparecer da nossa vida. Então nós vamos deixando o tédio de lado conforme nós vamos aumentando a nossa consciência, aumentando os valores positivos da nossa vida. Mas isso a gente vai conseguir somente com o nosso esforço individual. É somente com esforço individual que essa transformação ocorre. E a gente não vai conseguir através do esforço de outra pessoa tentando nos ajudar a sair do tédio. Ela pode até nos orientar, mas o esforço de fazer o movimento é individual, de cada um de nós. Então nós sempre temos alguma coisa que faz mover os nossos interesses. E pode acontecer também de fazermos comentários menos infelizes com as outras pessoas. Só que quando nós fazemos comentários menos felizes com as outras pessoas, nós estamos acrescentando esse mesmo conteúdo em nós mesmos. E esse conteúdo vai sendo depositado no nosso subconsciente. Então, só o fato de nós fazermos um comentário menos feliz, nós vamos depositando esse conteúdo dentro de nós, que fica armazenado no nosso subconsciente. Então, é frequente
nós sermos tentados a fazer esses comentários de acordo com a nossa própria natureza. Então a perturbação não se desenvolveria em nós, ou não se desenvolveria no nosso solo, se não encontrasse um terreno adequado para ela. Isso significa que, se estamos deixando a perturbação nos afetar, é porque nós temos um terreno fértil para ela. Quando nós, por exemplo, nós deixamos os nossos ouvidos disponíveis para a calúnia, nós estamos cultivando a maledicência. Se somos insultados e respondemos no mesmo nível, estamos produzindo crueldade ou sarcasmo. E se frequentemente nós estamos fugindo aos nossos deveres, geralmente nos ligamos à indisciplina. E também tem situações em que nós até nos achamos heróis, com o pensamento equivocado de que o importante é levar vantagem em tudo. Que aquele pensamento equivocado que é chamado também de lei de Gerson, né? O importante é levar vantagem em tudo. É um pensamento equivocado que isso não nos vai fazer progredir, não vai fazer nós crescermos moralmente e espiritualmente. A Elza escreveu aqui bastante precisa suas colocações. Obrigado, Elza. Então, a Elza também escreveu: a dificuldade é encontrar determinação em agir. Bacana. Então vamos evoluindo mais no tema para ver se clareia essa parte. A Erika escreveu aqui: mas às vezes pode ser tarde demais. Às vezes pode ser tarde demais, mas nós sempre temos situações para corrigirmos. E todos os erros que nós cometemos, nós temos como corrigir depois. E esses erros que nós cometemos servem também de aprendizado para que nós possamos refletir sobre ele e evitar de repetir no mesmo erro, né? Então, se nós vivemos apenas para crítica, nós temos a tendência de censurarmos as outras pessoas e também desenvolver o pessimismo, onde enxergamos apenas a parte negativa da vida. Então, em todas essas situações, estamos nos associando com as energias negativas de pessoas que pensam da mesma forma, sintonizadas na mesma frequência, potencializando e reforçando a nossa situação. Então, para que nós estejamos livres dessas forças energéticas, nós precisamos antes nos libertar dos interesses inferiores. E nós não conseguiremos nos sintonizar com as energias do bem se nos mantivermos presos nas energias inferiores. Então, tudo isso é um processo gradativo de aprendizado. Não se muda da noite para o dia. A Erika escreveu aqui: digo algumas situações. Isso aí, em algumas situações. Então, nas quais às vezes não pensamos muito. Então, às vezes, quando nós agimos sem pensar muito, pode ser que saia alguma coisa não muito boa, né? Sai como um reflexo, sai como um instinto, né? Mas com o tempo nós vamos aprendendo a refrear esses instintos, vamos educando esses instintos para começar a agir de uma forma mais acertada, mais assertiva. Então tudo isso é um processo de crescimento. Mas o importante é nós percebermos quando nós erramos. Porque se nós fazemos as coisas erradas e não percebemos que estamos errando, aí fica mais complicado nós corrigirmos. Mas se nós erramos e percebemos que nós erramos, nós temos como tomar ações para corrigir. A Valdelísia Moraes Lima escreveu: boa noite. Por que ficamos frustrados quando caímos no mesmo erro que achávamos que estávamos ajustando? Por que ficamos frustrados quando caímos no mesmo erro? É comum, às vezes, nós caímos no mesmo erro. Eu mesmo caio várias vezes no mesmo erro. Eu escorrego no mesmo erro várias vezes. Então, apesar de eu achar que eu aprendi alguma coisa, às vezes acontece algo repentino que eu não estava preparado, eu escorrego e erro de novo. E cometo o erro de novo. Mas o importante é cada vez que nós caímos no erro, no mesmo erro, apesar de nós estarmos repetindo no mesmo erro, nós
pararmos para refletir o que causou aquele erro, ou seja, o que provocou aquele erro, qual foi o gatilho mental que levou a nós incorrermos naquele erro. Então, sempre quando nós erramos porque às vezes nós não paramos para pensar antes. Quando nós não paramos para pensar antes, é muito provável que tenha algum gatilho mental, alguma ação que provocou aquela reação em nós. Então, se nós começarmos a refletir por que nós erramos, buscar a causa raiz do porquê que nós erramos, nós começamos a prestar mais atenção nas ocorrências. E aí nós começamos a refrear mais as nossas ações em função dos gatilhos mentais que nós vamos segurando, nós vamos controlando. Então, ficarmos frustrados às vezes ocorre por nós às vezes não percebermos que nós estamos incorrendo em uma ação automática, movida por algum movimento. Pode ser por algum cheiro, por alguma palavra, por alguma pessoa que provocou aquela reação que fez com que a gente errasse de novo. Então, isso que eu comentei, é isso também que a Érica de Brito também comentou, que às vezes temos algumas situações nas quais às vezes não pensamos muito. Então, quando nós não temos a oportunidade de pensar e agimos, é provável que nós incorramos no mesmo erro. Mas aí, com o tempo, nós vamos ajustando, conforme nós vamos descobrindo os motivos, as causas raízes de cada erro. Então, aqui está um ponto interessante. Como nós podemos produzir mais luz se ainda estamos muito ligados às nossas sombras? Se nós não pudéssemos trabalhar, não pudéssemos mais estudar, nós estaríamos no caminho da ignorância e também da extinção. Então, a vida está dando para nós a oportunidade de trabalhar e de estudar. Que nós possamos valorizar essa oportunidade que nós temos de conhecer as nossas fraquezas. E esse é um passo importante, muito importante, para podermos crescer espiritualmente e produzir luz. Conhecer as nossas fraquezas, conhecer as nossas sombras. Então, o que vem a ser as nossas sombras? As nossas sombras nós podemos ver quando algo em uma outra pessoa nos incomoda. Se nós estamos vendo alguma coisa em uma outra pessoa que está nos incomodando, aquela sombra existe em nós. Se está nos incomodando, significa que nós temos conhecimento de causa. A partir do momento que nós superamos aquela sombra que nós temos, nós vamos ter mais compaixão com aquela pessoa que anteriormente estava agindo de uma forma que estava nos incomodando. Nós vamos mudar de incômodo para compaixão, conforme nós vamos conhecendo as nossas sombras. Porque vemos que as outras pessoas possuem coisas similares que nós. E assim como nós tivemos dificuldades para descobrir as nossas sombras, as outras pessoas também vão ter as suas dificuldades. Cada pessoa no seu patamar de consciência. Então, esse exercício de esforço permanente de reeducação dos nossos pensamentos, ele exige algo diário, um exercício diário. Então, esse esforço tem que acontecer diariamente, pouco a pouco. A gente vai aprendendo a mudar os hábitos gradativamente e aos poucos a gente vai introduzindo esse exercício de esforço, de reeducação no nosso dia a dia. E também, no futuro, o diagnóstico não vai ser mais identificar a doença em si, mas o diagnóstico vai ser o que nós estamos fazendo, como nós estamos agindo, como nós estamos pensando e quais são as nossas tendências. E dessa forma, através desse processo preventivo, será possível atuar nas causas de todos os nossos desequilíbrios físicos e mentais, e não apenas tratar os efeitos. Então, se nós queremos sofrer menos, nós devemos aprender a disciplinar nossa mente e pesquisar a nós mesmos, passando a conhecer melhor as nossas sombras. Então, se nós inventamos desculpas para não realizarmos atividades no bem,
de não querermos sair da nossa zona de conforto, de querermos realizar atividades que tenhamos retorno imediato, nós estamos escondendo a teimosia e a deserção ao trabalho. Então essas desculpas podem vir em forma de nós acharmos que nós não temos competência suficiente para agir daquela forma. Ou uma outra forma é falarmos que estamos cansados, ou falarmos que estamos com falta de tempo, ou estamos com enfermidades, ou que falta pessoas para ajudarem naquela atividade, ou que aquela atividade é muito difícil ou é impossível de realizar. Uma coisa interessante é que na maioria das vezes, quando nós somos convidados a atuar no bem, pedimos regras, pedimos cálculos, enquanto que para realizar ações no mal, raramente medimos as consequências. E aí eu vou parafrasear aquela frase de Roberto Carlos, que o mal é ilegal, é imoral ou engorda. É isso que às vezes nós caímos no mal e não medimos muito as consequências, só vamos ver as consequências depois. Mas vale lembrar que o mal é a ausência do bem. Se nós não estamos realizando o bem, já estamos praticando o mal. E os efeitos serão proporcionais às obras que nós realizarmos. Não apenas pelo mal que nós fizemos, mas também pelo mal que aconteceu, pelo nosso comodismo em não praticar o bem que nos cabia fazer. Então nós vemos um mundo perdido em valores e achamos que o mal está cada vez pior. Mas é nesse mundo em que nós vivemos que temos a oportunidade de aprender com as lições que nos são dadas. E pode ser que isso nos leve a ficarmos entediados com a situação e nos leve à paralisação de ações. Porém, é através da experiência que vamos ter a sustentação para níveis de consciências mais altos. Se através do tédio nós fugimos à experiência, estamos marcando passos sem sair do lugar. Mas como a fila sempre anda, e sempre tem que andar, algo ou alguém nos fará sair do lugar, através da dor ou através do sofrimento. E se quando vier a dor ou o sofrimento nós começarmos a reclamar da situação, nós vamos apenas atrasar a nossa caminhada. Então, independente das nossas reclamações, o mundo prossegue renovando em direção ao progresso e sustentando as esperanças de quem já está nessa caminhada. Então, se vemos que tem muita coisa para ser feita e não sabemos por onde começar, é importante nós começarmos por algum lugar, nós escolhermos alguma coisa para começar. Então isso é similar quando tem muita louça para lavar. Nós vemos a pia e tem uma pilha de louças para lavar. Se nós não começarmos a lavar a louça por algum lugar, ela continuará suja e aquela pilha pode ser que até aumente. Enquanto que nós dando início à atividade, em algum momento essa louça vai estar toda lavada. Precisamos dar o primeiro passo. Então, se nós temos, por exemplo, muitos livros para ler e não sabemos por onde começar, porque todos são bons, é importante nós buscarmos o que nós estamos querendo estudar naquele momento. Qual o assunto que nós queremos aprender. E isso nos dará um norte para nós escolhermos um livro. E os demais livros, eles vão começar a se acomodar à nossa volta na sequência de leitura. Então é importante que nós comecemos com pequenas ações dentro do nosso campo de atuação, onde nós conseguimos ter controle, que será a nossa contribuição para tanta coisa que tem que ser feita no mundo. Então, quando temos muitas coisas a serem feitas, e coisas complexas até a serem feitas, nós podemos dividir essas coisas complexas em pequenas tarefas que nós conseguimos realizar.
E quando dividimos em pequenas tarefas, nós conseguimos realizar e gradativamente nós vamos realizando tudo. Tem gente que diz assim que nós somos só um grão de areia, mas tem uma frase que diz que nós somos como um grão de areia, mas sem esses grãos de areia não haveria as montanhas. Então todos nós vivemos rodeados de coisas e também de pessoas. Porém, nós não percebemos a riqueza que está à nossa volta, por acharmos que são coisas sem importância. Por isso caímos no tédio, porque nós não percebemos as coisas que estão à nossa volta. Estamos desprezando as preciosidades do mundo à nossa volta. E não paramos para meditar sobre o esforço dos séculos utilizado pela experiência ou pela sabedoria divina para aperfeiçoar e selecionar esses valores que nos rodeiam. Por exemplo, quantos milênios foram necessários para a rocha se formar? Ou quantos componentes foram harmonizados para nós termos o raio de sol? E quanto esforço foi necessário para o crescimento das plantas, das árvores, dos animais? Quantos séculos foram empregados para estruturar o corpo físico que permite a nossa manifestação? Então, quando começamos a perceber esses detalhes, começamos a desenvolver um sentimento de gratidão por podermos participar desse mundo. Não mais com um pensamento egoísta, mas sim com um pensamento de integração, de pertencimento e de colaboração. Então nós não devemos esquecer que nós fomos colocados nessa experiência de vida onde tudo à nossa volta nos convida a produzir. Porque, como eu comentei logo no começo, se nós pararmos para ver, em qualquer lugar que nós estivermos, sempre tem alguma coisa para ser feita. Então, para que nós possamos produzir, é necessário ter a contribuição do nosso esforço, apagando as falsas noções de favores gratuitos que vêm do alto. Porque às vezes ficamos achando que as coisas devem atender todas as nossas necessidades sem o nosso esforço. Mas a vida não funciona assim, né? A vida funciona através do nosso esforço. Com o nosso esforço, nós vamos recebendo esse auxílio do alto, que vai permitindo que nós cada vez mais caminhemos para frente e para o alto. E assim nós vamos mudando aquele pensamento de começar a perceber o que a vida espera de nós. Então, ao invés de nós pensarmos o que nós esperamos da vida, nós começamos a pensar o que a vida espera de nós, ou o que Deus espera de nós, ou o que o universo espera de nós. Então, o que nós devemos buscar? Nós devemos buscar mais conhecimentos úteis. Buscar também renovação dos nossos valores interiores e aproveitar as oportunidades que nós temos para crescermos espiritualmente. E se nós buscarmos nas várias denominações religiosas, elas ensinam a fraternidade, o amor e a cooperação. Ações no bem para com o próximo, resumindo, né? Então nós praticarmos ações no bem para com o próximo, através da fraternidade, do amor e da cooperação. E quando nós passamos a realizar essas ações no bem, o tédio tende a desaparecer. Então, para sair desse momento de tédio, é importante nós nos movermos para alguma coisa, para alguma realização. Se nós ficarmos parados, nós vamos estar sempre nos movendo em círculos ou sempre marcando o passo no mesmo lugar e não sairemos desse lugar e ficaremos até com a viciação mental, pensando sempre a mesma coisa. Isso vai atrasar o nosso progresso. Então, para que o tédio possa desaparecer, é importante o nosso esforço, a nossa vontade em querer mudar.
sempre buscando a fraternidade, o amor e a cooperação para com o próximo. Então eu espero que durante esse tempo da live eu tenha podido acrescentar algo útil na sua vida e que você possa aplicar na prática do seu dia a dia. Escreva um comentário, caso ainda não tenha escrito, para eu saber se esse conteúdo te ajudou ou não. E se teve algo que te chamou a atenção. E também para eu saber se eu estou no caminho certo. E se teve algo que você não concordou, por favor, escreva no comentário também. Aí nós vamos trocando essas ideias. E se você gostou desse conteúdo e acha que ele pode ajudar outras pessoas, curta, compartilhe, divulgue. E se você está assistindo esse vídeo no YouTube, inscreva-se no meu canal e ative o sininho para você receber as notificações das minhas próximas postagens. Gratidão a todos e até minha próxima live ou até o meu próximo vídeo. Lembrando que todas as segundas-feiras, às 19h19, estarei transmitindo lives simultaneamente via YouTube, Facebook e Instagram. E sempre com um novo conteúdo, e te espero vê-lo ou espero vê-la em todas essas lives. Que todos tenham uma excelente noite, um excelente descanso, uma excelente semana também. E que tenham um bom descanso. Tia Érica escreveu: sim, agir mais com ações positivas, ficar menos parado e agradecer mais. Aprendi bastante, obrigada. Obrigado, Érica. Marcelo Tadeu de Brito disse: muito obrigado, gostei muito. Obrigado, Marcelo. E aqui temos Sirene Carneiro, também disse boa noite. Boa noite, Sirene. Ilza disse boa noite também, Ilza. Ana Maria Kolernik disse gratidão. Gratidão a você também, Ana Maria. Valdelísia disse: a primeira vez que assisto e foi útil, gratidão. Muito obrigado, Valdelísia. Obrigado por participar dessa live também. A Alderísia escreveu gratidão. Gratidão a você, Alderísia. Ilza escreveu obrigado, até segunda. Obrigado, Ilza. Reinaldo escreveu boa noite, Hugo, tenha uma ótima semana. Obrigado, Reinaldo. Uma ótima semana para você também. Muito obrigado. Minha mãe escreveu: muito bom conteúdo, parabéns, uma ótima noite abençoada para vocês. Boa noite. Obrigado, mãe. Boa noite também, boa noite para mãe. Laine Azevedo, boa noite, Laine, Dourados, Mato Grosso do Sul. Olha que bacana, de Dourados, Mato Grosso do Sul. Muito bacana. Obrigado, Laine. Então seja bem-vinda também, Laine. Então boa noite a todos vocês.